Apocalipse capítulo de número 3. Se você tiver um bloco de notas, se você tiver, não sei de que maneira você faz as suas anotações, mas de alguma maneira faça hoje. Se você puder assim fazer também, será uma bênção. 3, versículo de número 11, Lincoln. ARC, por favor. Eis que venho, eis que venho, eis que venho, eis que venho, eis que venho. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você pode dizer para alguém: ninguém vai tomar, nem você vai soltar. Você vai continuar guardando e preservando o que Deus te entregou. Coloque a Bíblia sobre o colo, levanta a mão desse crente para os céus. Vamos orar agora, para que tudo aquilo que possa roubar a atenção da palavra seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Pai, fala e não te cales nessa noite. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos ouvir o Senhor falar conosco. Reconhecemos, Espírito Santo, que precisamos ouvir o Senhor aqui. Fica à vontade no nosso meio. Nós queremos te entregar, Senhor, o lugar de honra que é teu na noite deste dia. Que tudo que possa estar tentando trazer dispersão seja repreendido agora, no nome que está acima de todo nome, e esse nome é o teu, Jesus Cristo. Nós declaramos que ouviremos e sairemos desta noite aqui abençoados pelo poder da tua palavra, que é viva e que é eficaz. Nós queremos ouvir a tua voz. A tua voz traz direção, clareza. A tua voz nos alinha, e nós te pedimos isso nessa noite. Alinhe-nos conforme o teu querer. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Presta atenção, porque muitos de nós acabamos caracterizando o livro de Apocalipse de maneira equivocada. Acabamos caracterizando o livro de Apocalipse de maneira não adequada. Sentimos medo, temos preocupações, mas na verdade o livro de Apocalipse é um livro de alerta, é um livro de esperança, é um chamado à igreja a uma vida de fidelidade. Eu queria que você me ajudasse a entregar a mensagem a esse irmão que está perto de você e diga para ele: o convite de Deus a nós nessa noite é mais fidelidade. Isso, fale para ele: a palavra que Deus tem para você neste dia é mais fidelidade. Fale para essa pessoa: você será mais fiel a Deus do que nunca nesse último tempo. Eu quero declarar que nós manteremos a chama acesa, nós manteremos a nossa lamparina cheia de azeite, nós não quebraremos princípios, nós manteremos acesa a chama do amor por Cristo Jesus. O livro de Apocalipse é escrito por João, e João está exilado, João está isolado. João está na ilha de Patmos, e no momento de isolamento, e no momento em que ele está exilado, João recebe as maiores revelações que um dia a ele foi confiada. Eu quero dizer para alguém que possa estar aqui na noite deste dia dizendo: eu estou isolado, eu estou solitário. Eu quero te dizer que você pode estar até isolado de companhia terrena, mas tem hora que Deus nos priva de companhia terrena para nos levar a um outro nível de revelação. Eu queria que você levantasse a mão de alguém aos céus e dissesse a essa pessoa: você está, na verdade, bem acompanhado.
Isso, pastor, Deus me colocou numa situação em que eu perdi pessoas. Pastor, eu estou numa situação em que eu não tenho o mesmo acesso que eu tinha anteriormente. Será que eu estou sendo penalizado? Eu vim como resposta para alguém nessa noite. Na verdade, Deus te separou para te levar para o nível de revelação mais profunda. Você precisa olhar para essa história, você precisa olhar para essa situação e começar a discernir, Deus, o que o Senhor quer nisso. Ei, João, sozinho, esquecido terrenamente, mas ele está cheio de fé. O império o isolou, mas não conseguiu romper a comunhão. O império o aprisionou, mas não conseguiu fechar o acesso que é dado e a revelação que é entregue. Ali naquela ilha, Jesus aparece e manda João escrever as 7 igrejas. Repita comigo, 7 igrejas. E quando chega em Filadélfia, repita comigo, Filadélfia, o tom muda. O tom muda. No versículo de número 8, ele começa dizendo, conheço as tuas obras. Olha aqui para mim. Conheço as tuas obras. Não perca sua atenção. Conheço as tuas obras. Pus diante de ti uma porta aberta. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu quero te dizer que Filadélfia não era maior, mas Filadélfia era fiel. Eu quero te dizer que Filadélfia não era mais rica, mas Filadélfia mantinha a chama do amor por Cristo acesa. Eu quero te dizer que Filadélfia, ela tinha até pouca força, mas ela tinha o essencial, que é a chama ardendo por amor a Cristo Jesus. Eu estou aqui pregando para alguém que pode não ser grande, que pode não estar elevado, que pode não ter influência como Filadélfia não tinha, que pode não ter status como Filadélfia não tinha, que pode não ser bem posicionada como Filadélfia não era, mas está aqui dizendo, eu posso até estar com o bolso vazio, mas a fidelidade guardada. Eu posso até não estar com as expectativas terrenas supridas, mas em nada isso apagou o amor por Cristo Jesus. Eu tenho uma palavra para Ives na noite deste dia. Eu tenho uma palavra para a igreja em São Pedro da Aldeia na noite deste dia. Você não é refém de resultado para manter a tua fidelidade. Olha aqui para mim, pelo amor de Deus. Você não precisa de resultado para ser fiel. Você não precisa de resultado para manter-se aceso. Você não precisa de resultado para se manter na presença. Nós somos a geração, nós somos o povo que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Eu não preciso de Pix, eu não preciso de carro do ano, eu não preciso de apartamento. O que eu preciso é, quando a trombeta tocar, eu subo. Quando a trombeta tocar, não vai subir patrimônio, não vai subir carro, não vai subir testamento, não vai subir conta bancária, não vai subir joia, não vai subir roupa. O que vai subir é uma igreja lavada, remida, lavada, remida. Cadê a igreja lavada? Cadê a igreja remida? Ele fala para a igreja em Filadélfia, guarda o que tu tens. Guarda o quê? Repita comigo, Ives, guarda o que tens. Essa palavra ecoa para nós hoje. Porque na ânsia de querer conquistar tantas coisas, nós estamos acabando perdendo o que já possuímos. Eu vou repetir isso.
Na ânsia de querer mais e mais, mais e mais, estamos permitindo que escape nas nossas mãos aquilo que o Senhor já nos entregou. Eu queria que você anotasse, se você pudesse, antes de pedir mais, eu quero aprender a guardar o que eu já conquistei. A pergunta que eu lhe faço nessa noite é, a direção é, guarda o que tu tens. E essa mensagem nós vamos caminhar sobre 5 pontos. Quais pontos? O que é necessário guardar para que a gente não se perca no caminho? Nós vamos trilhar nesse sentido nessa noite deste dia. O que é indispensável guardar para que eu não me perca? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. O texto vai dizer: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Se tem uma coisa que a igreja do Senhor neste tempo precisa guardar, é guardar a fé. A fé que te faz continuar quando o cenário grita para você desistir. A fé que te faz orar, mesmo em meio ao silêncio. Quem perde a fé, perde a convicção da salvação. Quem não guarda a fé, começa a guardar coisas que Deus nunca te chamou para guardar. Ressentimentos não são para serem guardados. Amargura não é para ser guardada. Quando nós enchemos a nossa vida de coisas que precisam ser colocadas para fora, a gente não abre espaço para que a fé nos alcance e nos transforme pelo poder da palavra. Hoje vivemos uma fé emocional. As pessoas vêm para um culto de domingo. Olha para mim, igreja, porque eu não estou falando com a igreja dos outros, estou falando com essa igreja aqui. Estou falando com a igreja que o Senhor me confiou neste tempo para pastorear. As pessoas vêm e gostam da experiência do culto. Acham que vida com Deus é 2 horas de culto e dizer que culto abençoado. Se o culto que você foi tão abençoado que não te transformou na segunda, não serviu para nada para você. Porque essa experiência não é para provocar um sentimento para um momento, é para uma transformação de uma vida. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 38, vai nos dizer exatamente assim: o justo viverá pela fé. Se eu perco a fé, o justo viverá pela fé. Se eu perco a fé, eu vou viver do quê? O justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma, não é o pastor Felipe, tá ok? A minha alma não tem prazer nele. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Nós estamos dando muita consideração o que os outros estão dizendo, e estamos deletando o que Deus disse ao nosso respeito. Por isso nos anulamos e não vivemos a plenitude do que Deus tem para nós, porque estamos aprendendo a guardar opinião, quando deveríamos guardar era a fé. Então o primeiro ponto que nós precisamos guardar, Ives, o que é? O que é? Os irmãos lá de trás, aquela fileirinha lá do canto do som. Fé, isso daí. Eu vou aí, tá? Não me responde não, se eu não vou aí atrás de vocês. Os irmãos do online, isso, fé. O segundo ponto que nós precisamos guardar é unção. 1 Tessalonicenses 5,19 vai dizer: não apagueis, não instigais o Espírito Santo.
A unção não é o que te faz bonito no altar, é o que faz você ser resistente no deserto. É o que não te faz bonito na evidência, é o que te faz poder ser resistente nos bastidores. A unção sustenta aonde o talento deixaria a gente tropeçar. Nós não podemos construir uma vida baseada em talentos e performance, porque alguém performático, uma hora o esgotamento emocional chega e esta pessoa não consegue exercer mais nada. Eu tenho que mostrar que eu prego, eu tenho que mostrar que eu canto, eu tenho que mostrar que eu lidero, eu tenho que mostrar que eu profetizo. O que você tem que mostrar é que o tempo passou e a unção não se perdeu. Tem gente cantando, mas não tem presença, servindo, mas não tem presença, pregando, mas não tem mais temor. Tem ministério com estrutura, mas vazio de essência. Deus chama uma igreja a retornar à sensibilidade e entender: nós não podemos apagar o Espírito Santo. Nós não podemos apagar a obra do Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. Eu preciso que você anote duas coisas. Quem perde a unção continua ativo, mas não é mais eficaz. Quem perde a unção continua ativo, mas não é mais eficaz. Quem guarda a unção continua sendo voz, mesmo no silêncio. Vou repetir: quem guarda a unção continua sendo voz, mesmo no silêncio. 1 João 2:27, Lincoln. Anote essa referência também, 1 João 2:27. A unção que recebestes de Deus permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Tem gente que precisa fazer doutorado, mestrado, pós-doutorado para tentar fazer o que um ungido foi chamado para fazer, mas ainda assim não consegue exercer a mesma excelência que um ungido que foi chamado para fazer faz. Eu preciso dizer para alguém: eu não estou fazendo apologia a você não estudar, se especialize, se capacite em tudo, mas tenha discernimento. Quando a unção vem, a capacitação chega junto. Quem recebeu o Espírito de Deus recebe também a instrução. A unção não é para impressionar, a unção é para transformar. A unção não é para exibir, a unção é para servir. Não é exibição, é serviço. Olha aqui para mim. Para com essa mania boba de criança, de querer mostrar para os outros que você é homem de Deus. Deixa que o fruto do Espírito fale por ti. Para de sustentar malandro da fé, que acha que tem que usar o dom para tirar proveito de alguém. Indica onde está precisando entregar currículo para essa pessoa e não alimenta esses desocupados. Porque unção não é para minha promoção, unção é para o serviço. Outro ponto, primeiro ponto que nós precisamos guardar é a. Segundo ponto,
Pessoal lá de trás. Pessoal lá de trás. Estou indo aí, hein? Guardar a unção. Terceiro ponto que nós precisamos guardar: palavra. Salmos 119, 11. Meu Deus, Lincoln, eu penso e você já joga. Outro nível. Aplauda o Senhor pela vida do Lincoln. Lincoln és. 119, 11. Escondi. A gente só esconde o que é importante. Escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Se tem uma coisa que nós, igreja, precisamos guardar, é a palavra. Nós estamos vivendo uma geração que sabe falar de Deus, mas não ouve Deus. Nós estamos vivendo em um tempo em que a Bíblia virou legenda de WhatsApp e de Instagram, e não mais regra de vida. Tinha um tempo em que as pessoas, né, elas tinham um certo receio de dizer que são crentes, que são cristãs, né? As pessoas achavam, vão me interpretar mal. Hoje, na sociedade, é bonito dizer que é. Aí o cara, a menina, aprenda bem, irmãos, use a sua internet, use as suas redes sociais para a glória de Deus, sim. Pregue lá, poste lá, faça vídeo, divulga, sabe? Coloca texto da palavra, faz isso, faz sim. Só que pelo amor de Deus, vida com Deus não para nisso. Eu não quero ser alguém em que as minhas redes sociais apresentam que eu sou crente, mas no meu trabalho não tenho nada de crente lá. Eu não quero que... Cadê os adolescentes? Levanta as mãos. Cadê os jovens dessa casa? Não precisamos impressionar nada a ninguém. Porque não adianta você dizer que você estava num encontro sábado, recebeu o poder de Deus, e amanhã você xingar palavrão na roda daqueles garotos. Você não recebeu poder nenhum. O que você recebeu foi arrepio. Porque o poder transforma. O poder transforma. O Espírito Santo transforma. Temos que ser a geração que consegue distinguir, quando olharem para nós, a diferença do que serve e do que não serve. A Bíblia não pode ser apenas legenda de status. A Bíblia precisa ser a nossa regra de vida. A palavra foi trocada por opinião. O que você tem para me dizer? Se alguém te deu um conselho, esse conselho destoa do que a Bíblia diz, cancela esse conselho, porque isso não é conselho, isso é sepultura armada para te destruir. Mas Jesus disse, o que Jesus disse, Lincoln? Qual é o versículo agora, Lincoln? Mateus 24, Lincoln. 25, Lincoln. 1, 2, 3. Ah, meu Deus. 35, Lincoln. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra, as minhas palavras, eu vou repetir isso, as minhas palavras, eu vou repetir isso, as minhas palavras não hão de passar. Levanta a mão desse crente para os céus aí agora. Levanta a mão desse ungido para os céus aí agora. Fale para ele, fica com o que Jesus falou. Fica com o que a palavra diz. Mergulha na palavra. Mergulha nas escrituras. Opiniões passam. Sentimentos são transitórios. Mas a palavra de Deus, ela é permanente. Ninguém altera, ninguém apaga, ninguém cancela, ninguém retira, ela não vai alterar. Goste você ou não, é a palavra. Concorde ou você ou não, não foi perguntado se você concorda, foi dito que precisa ser vivido, é a palavra. Guarde a palavra ainda que seja dura. Guarde a palavra mesmo que ela te confronte. Guarde a palavra mesmo que lhe chame de ultrapassado.
Jovens e adolescentes, levanta as mãos rapidinho de novo. Levanta as mãos rapidinho, isso. Levanta as mãos. Cadê vocês? Mão erguida, jovens e adolescentes. Mão erguida. Isso. Deixa chamar de careta, tá? Deixa. Nesse tempo, ser chamado de careta é o maior elogio que vocês podem receber. Mas todo mundo vai. Eu não vou não, minha mãe não deixou aí. Não é deixou a mãe não, é você que não quer ir. Não se escora na mãe não. Diz, eu não vou. Tenho princípio. Eu não tenho uma ficada com Jesus não, eu tenho um relacionamento com Ele. Tenho princípio. Mas vão me chamar de... eles não sabem o que é quando uma trombeta tocar e dizer, apartai-vos de mim que eu não te conheço. A minha preocupação não é ser chamado de quadrado. A minha preocupação é ter agradado todo mundo e perdido a minha salvação. Porque o que o mundo chama de atraso, algumas pessoas podem dizer, pastor, o que eu estou vivendo, eu estou muito atrasado do tempo que eu estou vivendo. Tem alguém aqui que quer casar, irmãos? Sandriane? Casar? Levanta a mão. Gabriel Felipe levantou as duas, não sei porquê. Levanta as mãos aí, do lado de cá, cadê? Eu resolvo um monte de gente aqui, ó. Todo mundo que está levantando a mão, se eu juntar aqui eu resolvo. Levanta a mão aí, levanta a mão. Você não tem idade para casar, menino? Levanta abaixo. Isso. Levanta a mão aí, levanta a mão lá atrás. Ó, o pessoal lá de trás agora está reagindo. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Cuidado, para que você não tome decisões baseadas na tua carência. Eu falei de manhã, repito à noite. O que, pastor? Tem gente preocupada, Jesus está voltando, nem casei ainda. Tem que resolver isso. Tem que aproveitar essa terra. É melhor ficar para titia, para titio, do que casar com alguém que vai te arrancar do propósito. Cuidado para que você não tome decisões. Eu não estou aqui declarando que você não vai casar, não, você vai casar. Eu vou ver Sandriane casando assim, ó. Vou estar na ponta do altar. Aí quando ela entrar, a gente vai cantar aqui a música. Milagres. Cadê Sandriane, gente? Tadinha, né? Uma bênção. Tem momento que o pastor pega um assim. Não me empolga. A nossa preocupação qual é, pastor? Estamos guardando opiniões e não guardando mais a palavra. Deus não quer uma igreja emocionada. Deus quer uma igreja enraizada na palavra. Então, primeiro ponto, temos que guardar. Meu Deus. Temos que guardar depois. Segundo ponto. Terceiro ponto, temos que guardar. Quarto ponto, temos que guardar o que está em Mateus 24, versículo de número 12. O que está? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu preciso te dizer algo aqui impressionante. Talvez você não percebeu. Você está dizendo, realmente, né? Está todo mundo se esfriando. Eu preciso dizer que muitos não são todos. Eu não quero entrar na estatística que o amor de todo mundo se esfriou e o meu se esfriou junto. Eu quero ser a exceção dessa regra. Qual é a exceção? O de todo mundo está se esfriando, mas eu permaneço amando.
Pastor, por quê? Neste mundo, pastor, como é que ama? Eu não posso oferecer outro fruto se eu estou no Espírito. Gálatas capítulo de número 5 vai dizer que o fruto não é os frutos, todos os demais é ramificação do amor. Está no singular quando Paulo orienta a igreja, quando Paulo escreve as cartas em Gálatas, está dizendo o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o que? É o amor. Os demais ramos do amor. Pastor, mas está difícil amar nesse tempo. Se você está em Cristo, você vai amar. Se você guardou a fé, guardou a unção, guardou a palavra, meu irmão, o amor é a única coisa que a gente pode oferecer. Estão me chamando para a guerra. Você está nele, guardou a palavra, guardou a unção, guardou mais o quê? A fé. Eu não posso oferecer algo diferente do que eu tenho. Então eu tenho que guardar o amor. Deus nos convida a permanecer amando, mesmo quando tivermos razões para querermos agir de maneira diferente. Eu não tenho autorização para isto, porque eu não posso dar um fruto diferente da árvore que eu sou ligado. Guarde o amor pelo altar, guarde o amor pela presença, guarde o amor pela casa, pela família, guarde o amor por aqueles que te fizeram mal. Esses dias eu estava dentro de uma mesa e me fizeram uma seguinte pergunta, e a pergunta que me fizeram era com relação a uma pessoa que recentemente a gente teve um desafio, há um tempo atrás. Nós tivemos um desafio. E o que eu pude responder era exatamente a única coisa que eu poderia dizer: é uma bênção. Permanece sendo uma bênção. Continuará sendo uma bênção. Porque não adianta se te oferecerem desonra, você tem que oferecer a honra. É a única coisa que nós temos para oferecer. Ainda que a carne grite, eu tenho que oferecer o fruto do Espírito. Qual é? O amor. O amor fará que você medie as palavras que vão sair da tua boca. O amor fará que você medie as atitudes que você vai tomar. Porque não é sobre ter razão. Há quem diga: pastor, esse negócio de liberar perdão é um negócio muito difícil. Eu não discordo de você. Porque perdoar não é, aprendi isso com a pastora Helena Raquel, perdoar não é dar razão para o outro. Perdoar é dar razão para Jesus. Eu preciso do perdão dele. Como alguém que precisa de perdão não consegue liberar perdão? Perdoe. Olhe para esse irmão que está perto de você, ame, perdoe. Você não pode, fale para ele, você não está autorizado a oferecer outra coisa. O texto vai dizer, então vamos lá, primeiro guardamos a, segundo guardamos a, terceiro guardamos a, quarto guardamos o amor, quinto, precisamos guardar a coroa. Apocalipse 3:11, para que ninguém tome o quê? Coroa. A coroa não é dada ao começo, a coroa é dada quando se termina. O céu não coroa talentos, o céu coroa fidelidade. A coroa é o selo de quem guardou até o fim. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 7, porque não importa como você começa, o que vai contar é como você termina. Olha o que o apóstolo Paulo diz: combate o bom combate, acabei a carreira e guardei o quê? E guardei a fé.
guarde a tua coroa, não negocie a tua eternidade por reconhecimento terreno, não perca a tua coroa tentando provar algo para quem nunca acreditou no que Deus te entregou. Quem guarda a coroa vive para agradar a Deus e não para agradar o povo. Eu queria que você segurasse na mão de um crente cheio do Espírito Santo que está perto de você, e a gente conclua a mensagem agora dizendo para esta igreja: o Senhor vem sem demora. Eu preciso dizer a essa igreja na noite deste dia, e o que eu digo a esta igreja é: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Eu preciso dizer à igreja Ives em São Pedro da Aldeia, na Santa Ceia de outubro, o arrebatamento não é ficção. Jesus vai vir buscar uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Levanta a mão desse crente para os céus. Levanta a mão desse crente para os céus. Eu preciso dizer para você que sem santidade ninguém verá a Deus. Que sem santidade ninguém verá a Deus. Abre mão dessa mentira, abre mão dessa fornicação, abre mão desse relacionamento extraconjugal, abre mão desse vício, abre mão dessa situação, abre mão dessa circunstância, abre mão desse relacionamento, desse namoro que está se transformando em atos de pecado. Abre mão de descer a mão aonde você deveria guardar a mão. Abre mão de falar da vida dos outros. Abre mão de abrir a boca para amaldiçoar quem Deus te chamou para abençoar. O Senhor está dizendo para Ives, o Senhor está dizendo para o Felipe, o Senhor está dizendo a São Pedro da Aldeia: sem santidade, sem santidade, ninguém verá a Deus. Ninguém vai ver a Deus. Eu preciso dizer que o tempo pode ser outro, mas a porta continua sendo estreita. Eu aprendi com o bispo Júlio Bertulho: a porta não é estreita para que a gente não passe bem. A porta é estreita para que quando eu passe, tudo que não presta não consiga ir junto comigo. Não tem como passar pela porta e carregar a mentira. Não tem espaço para ela. A porta é estreita. Não tem como eu passar pela porta e carregar o adultério. Não tem espaço para o adultério. A porta é estreita. Não tem como eu passar pela porta e achar que você engana pastor, que você engana líder. Você pode até estar me enganando muito bem, mas eu quero ver quem engana o Espírito Santo. Não adianta você querer passar pela porta e achar que com a porta a fornicação passa, o adultério passa, a prostituição passa, o alcoolismo passa. Não tem espaço para quem passa pela porta. A porta continua sendo estreita. Tudo que não presta não vai conseguir te acompanhar. Tudo que não presta vai ter que ficar do lado de fora, porque não tem espaço para este entrar por esta porta. Fale para esse irmão: tem que se purificar para passar pela porta. Tem que se ajeitar para passar pela porta. Continua estreita. A porta continua sendo. Fale para esse irmão: a parede é preta, mas a porta é estreita. Não confunda as coisas. A parede é questão de gosto, salvação é palavra. Não confunda as coisas. Eu preciso dizer para alguém aqui: esse que venho sem. Se a trombeta soa hoje, toca hoje, você sobe ou você fica? Isso te alegra ou te perturba? Eis que venho sem demora. Fica de pé comigo. Pegue o cálice. O louvor corre aqui comigo, por gentileza. Isso.
A orientação foi: só fica de pé, não é pátio agora. Isso. Pegue o seu cálice agora. Porque está chegando o dia em que nós não faremos mais em memória. Nós faremos diante dele. Está chegando o dia em que a igreja será promovida. Ele está dizendo para mim e para você: eu vou voltar para buscar a minha igreja. Isso lhe é uma preocupação? Ou você almeja e deseja isso? Você consegue imaginar que todos os teus planos, por mais lindos que sejam, e eu aqui não quero diminuí-los de maneira nenhuma, eu tenho planos maravilhosos também, todos eles são pequenos comparados à grandeza de saber que um dia eu vou estar com Cristo. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23, vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Porque semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, proclamais. O que nós estaremos fazendo aqui é anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer deste pão, beber deste cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, Ives. Examine se temos guardado a palavra. Temos guardado a fé. Temos guardado a unção. Temos guardado o amor. Temos guardado mais o quê? A coroa. Examine-se. Feche seus olhos aí agora. Porque agora não é pastor Felipe mais. Agora é o Espírito que é santo. Está aí agora. Está aí agora falando contigo no meio deste silêncio. Porque quem disse que ele precisa de barulho para falar? Neste meio, neste silêncio, a gente precisa fazer como Davi certa feita declarou em seu salmo: vê se há em mim algo que não te agrada. Cria-me, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus. Versículo de número 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o quê? O corpo do Senhor. Por causa disso,
há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos, nós não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Por isso, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros.